O próprio Deus veio habitar no meio de nós e trouxe salvação à humanidade. Amém, irmãos? É com alegria que estamos na casa do Senhor no dia de Natal. Amém? Celebrar o nascimento do nosso Salvador. Não importa o dia exato, o que importa é que tiramos um dia para o dia do Senhor, estar na casa do Senhor e celebrar o maior evento que aconteceu na humanidade, que foi a vinda de Deus à Terra. Amém? Vamos cantar Noite de Paz, Noite de Amor. Amém? Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em redor, entre os astros que espalham a luz. Bela indica do menino Jesus, brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, ouve o fiel pastor, coros celestes que cantam a paz, que nesta noite sublime nos traz o nosso bom Redentor, o nosso bom Redentor. Noite de paz, noite de amor, oh, que belo resplendor paira no rosto do Mego Jesus. E no presépio do mundo a luz, astros de eterno fulgor
Jesus veio morar entre nós. O Senhor abençoe. Amém, irmãos. Podemos ficar sentados. É com alegria que estamos na casa do Senhor. Às vezes nem tudo vai tão direitinho como a gente quer, mas damos graças a Deus por esta manhã. Damos graças a Deus porque hoje, e de uma forma especial, não é? Porque além de ser dia do Senhor, é a manhã de Natal, não é? Então nós celebramos Jesus Cristo de uma forma ainda com mais intensidade, com mais alegria, com mais prazer em nossas vidas e corações, por causa da bondade do Senhor para conosco, de Deus ter enviado o seu Filho para morrer em nosso lugar. Nós estamos numa série de mensagens, propositadamente, hoje, e caía também na sequência, nós iremos falar sobre os pastores. E o tema geral da nossa série de mensagens deste ano, do Natal, é Anjos no Natal. Como é que a gente trabalha com isso? Como é que isso se aplica à nossa vida? Lembra-se, irmãos, sempre da importância que tem nós aplicarmos a palavra do Senhor às nossas vidas. Quando você ouve alguma coisa de Deus, quando você está diante do Senhor, como é que você aplica à sua vida realmente essa verdade genuína? E é isso que nós estamos dispostos a fazer aqui. Não só contar histórias de Natal, que são importantes, mas acima de tudo perceber como é que essa aplicação é feita a nós. Esta de hoje é bem conhecida, nós cantamos, não é? Até cantamos esta manhã, é Noite de Paz, é Noite de Amor, e nós lembramos aquele momento precioso do nascimento do Salvador prometido há tantos anos, e que o povo esperava, e lamentavelmente tantos não reconheceram que ele havia chegado pela forma como as coisas aconteceram dentro do plano de Deus, fora da perspectiva humana. E como eu tenho dito várias vezes, irmãos, é a minha preocupação que nós às vezes queremos definir tão bem o tempo de Deus com relação aos últimos dias, que podemos correr o risco de perdermos aquilo que realmente Deus está fazendo. Então nós precisamos que Deus nos abra os olhos, abra o nosso entendimento, para nós percebermos toda a verdade de Deus e assim seguirmos. Mas vamos ler o texto da palavra do Senhor, um texto um pouquinho mais longo, ou não tanto assim, mas que nós vamos ler com atenção. Lucas 2, a começar no versículo 8, vamos até o versículo 20. Se você encontrar, por favor, fique de pé. E para lermos juntos a palavra do Senhor. Lucas 2, 8 a 20. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Vamos acharam? Amém. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou-lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebé envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu como um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém. Ou vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá, encontraram Maria, José e o bebé deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas estas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Oremos. Pai amado, obrigado pela tua graça e bondade. Guia-nos, Senhor, na tua palavra, para que possamos bem dizer que o nosso culto seja uma celebração contínua de Natal em nosso coração, não só hoje, dia de Natal, mas a cada dia. Pai, este é o teu dia e viemos para te adorar. A ti a glória e o louvor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos? Amém? Eu não creio que ninguém nesta sala nunca ouviu esta história, nunca leu esta história e nunca a viu representada, pelo menos uma delas. Mas eu estou certo que você até já viu representado, não é? Os meninos vestidos de anjo e tal. E sempre fica em nossa mente aquela ideia dos anjos e o surgimento dos anjos envolto à volta do nascimento do menino. No primeiro dia do Senhor deste mês, nesta época de Natal, nós ouvimos ou meditamos sobre o anjo que apareceu a Zacarias. E nós vimos o quanto foi prejudicial para a sua vida, o não crer.
naquilo que não que o anjo estava a dizer por seu próprio entendimento, mas aquilo que o Senhor estava a dizer através do anjo. No segundo domingo de Natal, no segundo dia do Senhor deste mês, nós estudamos sobre quando o anjo apareceu a Maria. E quando o anjo apareceu a Maria, ela disse: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. No terceiro domingo, nós vimos, a semana passada, nós vimos quando o anjo apareceu a José. E José, que era um homem justo, não tentando em seu próprio entendimento fazer o que era melhor, o anjo lhe surge com um plano completamente diferente e ele responde que faria e fez conforme o anjo lhe tinha dito. Vemos 2 casos de obediência contra um caso de desobediência, de incredulidade. Tá? Vemos 2 casos de credulidade contra um de incredulidade e vemos a consequência que nós podemos trazer para a nossa vida quando não queremos e a bênção que nós podemos trazer para a nossa vida quando nós queremos, ainda que com dificuldades, como foi o caso de Maria, como o caso de José. Eles foram capazes de receber a vontade do Senhor e de a cumprir. Esta manhã é completamente diferente. O contexto é outro. Anjos, na mesma, aliás, um anjo com uma notícia e os outros anjos. Nós às vezes visualizamos assim os anjos aparecer todos ao mesmo tempo. Não foi assim, não é assim que diz o texto. Não é? Como é que diz o texto? Diz que estavam pastores próximos nos campos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. É daqui que muita gente acha que o Natal aconteceu na primavera ou no verão, ou quando muito no outono, tá? Quando na verdade é bem possível que tenha acontecido nesta época do ano, precisamente em dezembro. Nós não sabemos isso, mas estudos mais recentes dizem que existe a possibilidade que tenha sido agora. Não importa, para nós importa que temos um momento no ano que nós podemos lembrar a ressurreição do Senhor de uma forma... A ressurreição, sim, a ressurreição também, na Páscoa. É que nós podemos lembrar o nascimento de Jesus e celebramos e decoramos as nossas casas e nos alegramos porque Jesus veio, tá? Sempre lembrando, né, que como o nosso próprio cartãozinho do Natal diz, achar a manjedoura com Jesus ou o sepulcro sem Jesus. Lembrando que a ressurreição do Senhor é o momento em que completa, e a sua ascensão ao céu é o momento que completa todo este ministério que começamos a celebrar no Natal, ou começa com o Natal. Então os pastores estavam nos campos e um anjo apareceu e a glória do Senhor resplendeu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Sempre que o anjo chega, parece que as pessoas que o veem ficam aterrorizadas. Então aquele povo que está sempre à espera de ver anjo, né? Tem anjo voando neste lugar e tal, aquela coisa toda, eles devem pensar que eles vão ficar aterrorizados, é o primeiro sinal, não é? Todos eles parece que ficaram turbados, não turbos, não temas e tal. Então eles disseram, o anjo disse: não tenham medo, estou-lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes será Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. O sinal é dado, a notícia é dada, a boa nova é dada, as pessoas estão lá no campo guardando os rebanhos, e eles disseram: apareceu um anjo, e o anjo disse: tem novas de grande alegria. Porquê que eu estou a referir tanto a um anjo? Porque nós sempre imaginamos os anjos todos. É importante saber que foi um anjo que apareceu para dar a boa nova, e quando a boa nova é dada, olha o que acontece. De repente, uma grande multidão do exército celestial, um coral gospel, tá? No nosso entendimento, assim, humanamente falando, aparece quando a notícia é dada, aquele coral imenso aparece no céu, cantando, e do exército social apareceu com o anjo louvando a Deus e dizendo, nós imaginamos cantando, né? Tem, às vezes até nos nossos cartoons nós pomos até o anjo a tocar harpa, isso, né? Porque aquela ideia do louvor, porque olha o que diz o texto: louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Ontem à noite, nós como portugueses, a nossa noite de Natal é muito grande. Eu acho que na maioria dos irmãos estão aqui é a mesma coisa. Eu penso que todas as culturas estão aqui, acho que é a mesma coisa. E nós tivemos o nosso tempo nosso pequeno culto, e os meus filhos estavam preocupados se eu ia pregar 1 hora em casa. Era a preocupação, não é? Porque entretanto estava na hora de abrir as prendas e era preciso a gente encurtar qualquer coisa no programa, não é? Então isso foi brincadeira deles lá, e eu falei sobre este texto, precisamente. Eu li este texto, li em português, li em inglês, nós conversámos um pouco sobre ele, e o meu filho Pedro disse uma coisa muito interessante. Ele disse-me o seguinte, mais ou menos isto, a conversa foi mais ou menos nesta direção: os anjos celebraram o nascimento de Jesus com grande alegria, mas os anjos não têm pecado. Os anjos celebraram o nascimento de Jesus com alegria no céu, mas na verdade não tinham um propósito de redenção para eles. Tinha? Não. Eles não iam ser salvos,
da condenação, porque os anjos que celebraram não eram os anjos caídos, e os anjos caídos não têm salvação. Okay? Que são os demônios. Os anjos celebraram com alegria a nossa redenção. Eles celebraram com alegria a glorificação do Pai na salvação de pecadores. Eles vieram num grande coral. Imaginamos coral, não é? Talvez nós temos de ter cuidado quando a gente diz coral aqui, mas eles vieram e louvavam a Deus por aquilo que estava acontecendo, que o propósito de Deus da redenção estava se começando a cumprir. O tempo era chegado, o reino chegou, o rei chegou. Nunca esqueçam disso, irmãos. O reino já chegou. Não esperam outro reino. Ele já chegou. O rei nasceu. A estrela veio e os magos vieram do Oriente. E nós vamos falar sobre isto, se Deus nos permitir assim, no próximo dia do Senhor, no dia do Senhor seguinte, que será o dia que nós celebramos, né? Os Reis Magos. Não? Diversas culturas estão aqui, também a mesma coisa, somente nos países de língua hispana, né, que celebram o Dia dos Reis de uma forma ainda mais intensa que nós, mas nós iremos falar sobre isso, a vinda dos reis e como é que os anjos também interferiram aí. Será no segundo domingo de janeiro. Então, quando nós lembramos isso e pensamos que aquela celebração leva-nos ao encontro de um fator muito importante, normalmente esquecido no meio cristão evangélico e entre os salvos, de que a sua salvação é para a glória de Deus. É muito importante entender isso, irmão. Nós vemos isso até no nascimento. Os anjos não tinham nada a ver, no sentido de que eles fossem favorecidos. Qual era o favor que os anjos tinham? Qual era o especial interesse dos anjos? É que Deus fosse glorificado. O trabalho dos anjos é esse. O nosso trabalho é esse, é glorificar a Deus. Então os anjos perceberam o nascimento do Messias, foi enviado para anunciar, e este anjo para anunciar, e de repente, quando o anúncio é dado, o céu se enche e muitos anjos vêm, uma multidão, e louvam a Deus. Então o Natal é louvor. A nossa salvação é louvor. E foi tão interessante isto, o meu filho ter apontado isto, e eu consegui até introduzir agora aqui na mensagem, que na verdade, quando preparei a mensagem, de verdade, meus irmãos, não estava lá. Não estava essa parte. Estava não tanto assim. Estava, mas não tanto. Estava só de uma forma mais superficial. Então, quando os anjos vão para o céu, agora temos um grupo de pastores, né? E é impossível tirar da nossa cabeça imagens que nós já vimos em filmes, né? Ou em peças de Natal, né? Os pastores estão no campo, os anjos vêm, o primeiro anjo anuncia, eles ficam aterrorizados, depois eles vêm aquele louvor, aquele coral extraordinário. Melhor só no Ministério de Filadélfia. Amém? Só os irmãos aqui a cantar. Melhor só tem aqui. E eles ouvem os anjos cantar. Nem todos os irmãos concordaram. Irmã Sónia, fica atenta que nem todos os irmãos concordaram. Mas então, eles veem os anjos, anunciam, cantam, louvam, ou alguma coisa assim extraordinária. Não sei se tocaram, não sei se havia música. Não há esses detalhes aqui. Mas os anjos foram para o céu. Até porque nós no Natal, meus amados irmãos, as nossas representações às vezes não têm um rigor teológico muito grande. Né? Os irmãos sabem que os magos nunca estiveram na estrebaria. Right? Os magos, nós iremos falar sobre isso, os reis magos, eles nunca foram à estrebaria. Então quando você põe lá no presépio, né, na sua casa, os pastores e os reis magos, teologicamente isso, wrong. Tá? Porque os pastores não tiveram com os reis magos na estrebaria. Mas não tem mal nenhum representar assim, desde que você saiba a verdade. Eles foram mais tarde, né? Por isso é que Herodes mandou matar os meninos, todos de 2 anos para baixo, porque Jesus já estava de volta em casa, tá? Eles já não estavam mais na manjedoura. Quando os magos chegaram, eles vieram do Oriente, seguiram a estrela, não? Demorou. Mas a gente representa tudo igual. Irmãos, não está errado, não tire os magos do presépio, tá? Por favor, porque deixa estar lá, não tem problema. Mas saiba que não foi assim. Né? Não é, né? Aquele rigor, né, que a gente coloca, né, a estrela em cima, né, em cima da árvore de Natal, a gente coloca a estrela em cima da manjedoura. Cuidado com isso, porque eles não foram lá ter a manjedoura, né? O sinal daquele GPS glorioso foi colocado por Deus, mas não, eles nunca foram à manjedoura, eles não chegavam, nunca chegariam a tempo. Jesus tinha estado muito tempo na manjedoura, né? Tá? E a manjedoura era emprestada, né? É importante pensarmos que Jesus, né, tem muita coisa emprestada, pouca coisa dele, humanamente falando, sendo ele rei e senhor de tudo, né? Muito importante pensarmos nisso. Mas muito bem, voltando então aqui. Então eles disseram, os pastores agora estão lá, a cuidar das ovelhas, os anjos vão embora para o céu, e os pastores fazem uma coisa que é importante que você faça hoje. E aqui a aplicação
principal do texto. Diante daquela glória, daquele esplendor, daquela notícia maravilhosa, daquela visão celestial, angelical. Não tem problema dizer angelical, irmãos. Às vezes nós ficamos com tanto medo de falar de anjo, né? Com tanto erro cá com anjo, mas é real, tá? Aquela visão angelical que você não deve procurar encontrar hoje, mas consegue saber que existe. Tá? Diz assim, e eles disseram assim uns para os outros: vamos a Belém e vejamos o que isso aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Não diz que aqui que houve uma discussão entre eles, uns queriam ir, outros não queriam, uns ficaram para trás, outros não foram. Agora o que é que a gente faz com as ovelhas? A gente até imagina sempre que um deles, né, era um menino e pegou numa ovelha no braço do braço e levou até Jesus, né? Não fala esse o texto, mas pode ser qualquer você imaginar assim. Mas o que é importante é que eles disseram: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. Vamos ver o que é que está a acontecer. Vamos lá ser testemunhas vivas do que está a acontecer. Vamos ter essa experiência, vamos ver, vamos, com os nossos próprios olhos. Gente simples, irmãos. Gente que estava lá guardando as ovelhas. Não eram grandes teólogos. E alguma coisa eles sabiam, porque o sinal que foi dado era simples. Nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. O que isso quer dizer? Alguma coisa eles sabiam, mas não eram grandes teólogos, não estavam na sinagoga, não eram como Zacarias. Aliás, se você comparar com Zacarias, que deveria saber muito melhor, não creu. E ficou mudo. E estes viram esta visão. E pessoas bem mais simples foram e disseram: vamos até Belém e vejamos o que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Se está a acontecer alguma coisa lá, eu quero saber o que é, eu quero ver. Se o Messias chegou, eu quero estar presente, eu quero estar lá. Eu quero ver isso maravilhoso. Você nota que os anjos não mandaram eles lá? Volta ao texto comigo. Fique com a Bíblia aberta. Se você não está com a Bíblia aberta, devia estar. Abra a Bíblia, por favor. Vamos lá, Lucas 2. Vamos lá. Hoje na cidade de Davi, nos nasceu hoje... Vamos para trás. O anjo lhes disse: não tenham medo. Estou-lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto lhes servirá de sinal, encontrarão um bebê em panos, voltei panos e deitado numa manjedoura. E a seguir disso, os outros anjos vieram, versículo 13. Eles louvaram e depois foram embora. Eles não disseram: ide lá. Olha, vocês vão lá. Não. Ele disse: vocês acharão. Ele diz assim: hoje a cidade de Davi nasceu o Salvador, isto servirá de sinal, encontrarão um bebê voltado em paz. Ele diz: vocês vão encontrar o bebê, mas ele não os impela e não é como uma ordem que foi dada a Zacarias. Você percebe a diferença? É que não há uma ordem direta como foi dada a Zacarias, ou a Maria, ou a José. E ele foi um anúncio. Ele disse: vocês vão encontrar assim, vai ser assim, assim, assim. E ele disse: quando os anjos forem embora, disseram: vamos lá. Estamos à espera de quê? Se o bebê nasceu e se nós vamos encontrá-lo assim, vamos embora. E este é um incentivo que eu gostaria de trazer para nós hoje, irmãos, aqui. Você tem ouvido a palavra de Deus? Você ouve a palavra de Deus de cada dia do Senhor? Esta semana foi na quinta, às quartas, muitas vezes às 6. Você ouve a palavra do Senhor, mas o que é que você faz com ela? Você ouve esta mensagem de Natal, o que é que você faz com ela? Você guarda e diz: ah, que bonito. Realmente é assim. Ou você ouve a palavra do Senhor e diz assim: não, um dia eu vou fazer. Eu tenho que planear. Às vezes nós estamos chegando perto do final do ano e fazemos planos, não é? Eu vou ser melhor crente para o ano que vem. Eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou estar mais atento nos cultos, eu vou ser mais fiel aos cultos. Mas, irmãos, a questão não é quanto você planeia, é quanto você faz. O que é que nós fazemos com a verdade que ouvimos? Como é que nós aplicamos à nossa vida? Não houve um grande incentivo dos anjos dizendo: vocês vão encontrar assim. Quer dizer, que eles teriam que ir. E assim que os anjos saíram, eles disseram: vamos até Belém. Vamos ver isto. Eles se animaram uns aos outros e se puseram a caminho, não sabemos a distância. E foram ver o menino. E quando chegaram lá, o que é que aconteceu? Eles encontraram Maria, eles encontraram José e o bebê deitado na manjedoura. Eles viram. E quando eles viram, diz a palavra do Senhor, eles voltaram e contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Eu queria fazer um paralelo rapidamente com Zacarias. Você lembra que Zacarias, quando recebeu a mensagem do anjo, ele não pôde contar nada? Ele não pôde falar nada. Ele não creu, ficou mudo. Ele duvidou em seu coração e ficou mudo. Os anjos creram, viram e agora contavam.
Irmãos, se tão somente Deus nos revelar Cristo Jesus neste Natal, de uma forma sobrenatural, nós iremos sair para falar desta verdade. Nós anunciaremos esta verdade de que Jesus veio. Nós anunciaremos a verdade de que fomos e vimos e presenciamos e nos alegramos com o nascimento do Messias. Se tão somente Deus nos levar a nós percebermos a verdade que está contida neste texto, as nossas vidas serão diferentes, transformadas. Nós precisamos ser conduzidos. Não basta ouvir a palavra do Senhor e dizer faz desta maneira, faz daquela. Nós precisamos ser impelidos a fazer pela grandiosidade do louvor e da adoração, como os pastores foram. Eles viram essa glória, essa majestade e disseram, vamos até Belém, vamos ver. Diz o texto ainda que quando isso aconteceu, Maria, ela guardou todas essas coisas no seu coração. Mas aqueles que ouviram, versículo 18, que ouviam os pastores anunciar, eles ficavam admirados. Irmãos, aquilo que os pastores estavam a contar parecia uma alucinação. Não era sempre que aparecia anjos. Aliás, anjos não aparecem muitas vezes nas Escrituras. Nesta época do Natal aparece um pouco mais. Mas agora imagina um grupo de pastores vindo do campo, de guardar as ovelhas, e chega à cidade e começa a dizer, olha, sabe o que aconteceu esta noite? Nasceu o Messias. Diz, quem és tu para dizer que nasceu o Messias? O que é que tu sabes? Não estás a entender, eu vi anjos, não sei o que. Se fosse hoje, irmãos, você está louco. Está a dormir demasiado no campo, está a ficar com... Virou. Não tem jeito nenhum que está a dizer. Eles vieram com a convicção absoluta daquilo que tinham visto e presenciado. Eles chegaram lá e viram, tal e qual o anjo disseram, vocês vão achar o menino. E eles viram e acharam o menino. E voltam para deitar na manjedoura. Eles tomaram a ação de ir e encontrar, mas quando voltaram, eles vinham diferentes. Irmãos, meus amados irmãos, quando você vem ao culto ouvir a palavra do Senhor, você volta para casa diferente. Você deixa que essa palavra toque o seu coração e muda o seu ser. Você vai para casa e diz assim, gostei ou não do sermão, gostei ou não da exposição. Não está em causa. A questão é, a verdade absoluta que lhe foi exposta mudou o seu ser ou você simplesmente acumulou conhecimento? Hoje encontramos, irmãos, estava até a ouvir ontem, estava a ouvir com o Tiago ontem, o pastor Marco Débora a falar exatamente sobre isso. E foi um pequeno short vídeo do Cross, e eu assisti e chamei o Tiago para ver. Irmãos, quantas vezes nós vemos pessoas defendendo grandes verdades teológicas importantes, mas sem mudança de vida, sem aplicação. Como é que você aplica a sua vida? Tem aqueles que vão, porque é desafiador, especialmente dentro de um pensamento reformado, irmãos, isso é uma coisa que me preocupa muito. Que dentro do pensamento reformado tem muita gente sabendo muita coisa, capaz de defender muita coisa. Consegue pegar em Romanos 8 e 9 e explicar como eu nunca conseguirei. A minha pergunta é, como é que a verdade de Romanos 8 e 9 transformou a sua vida? Como é que o facto de você saber que os anjos apareceram com louvor o leva a adorar mais? Como é que a verdade de que o menino nasceu e que é Natal o leva a passar o melhor Natal da sua vida com a maior alegria do mundo? Porque o Messias veio. O Salvador nasceu. Qual é a prática da nossa vida? Irmãos, eu tive que pensar muito nisso, da prática da mensagem, ao pregar sobre anjos. Porque a última coisa que eu quero é que você vá para casa esperar que o anjo apareça. Aquilo que eu mais quero é que você ouça a palavra e ponha em prática. E afinal, toda esta parte angelical no Natal, ela nos leva ao cumprimento da verdade ouvida. À transformação. Os pastores foram transformados. Eles foram para o campo guardar ovelhas e eles voltaram evangelistas. E hoje é excelente, porque é o último dia do Senhor do mês e a nossa oferta é precisamente para o evangelismo. E ontem tivemos, a nossa irmã Elizabeth postou lá na mensagem, espero que você tenha visto, o Feliz Natal que nos mandaram lá desde a África para a nossa igreja, não é? Então, irmãos, tem tudo a ver com uma mensagem de hoje até. Eles foram para o campo para ser quê? Pastores, guardar ovelhas. Eles voltaram evangelistas. Às vezes nós pensamos, irmãos, que mandamos gente para o seminário para vir lá missionários, ou evangelistas, ou pastores. E muitas vezes, irmãos, não vêm. O que é que falta? Aquilo que você pode ter hoje. Uma visão da glória de Deus.
É isso que nós precisamos acima de tudo. Meus irmãos, eu não sou contra seminários. Irmãos, sabem, o ano passado ainda estava a estudar e penso voltar. Irmãos, eu sou a favor que você puder, o estudo, mas faça seminário. Irmãos, é excelente isso. Não é que não é importante. Estudo, leia livros. Quantas vezes eu recomendo livros aqui na igreja? Eu sei que os irmãos os leem todos, a fio. Então eu me alegro com isso. Sei que não. Mas a gente continua a insistir. Irmãos, eu tenho leia, estudo. É importante. Tem um livrinho de escola dominical. E eu, presbítero, mais estivemos a preparar já o próximo currículo de escola dominical para o ano. Que já é, né? Já está a chegar. E nós estamos preparando isso. Domingo que vem tem a última, quarta-feira que vem tem a última lição da escola dominical deste ano, em reposição de hoje. E, irmãos, estudamos, mas entenda uma coisa: você precisa de ver a glória de Deus. Você precisa de ver que o menino que nasceu é Deus. Os pastores voltaram de lá, eles viram os anjos, eles foram reconhecer Jesus, e quando voltaram, diz que eles, depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficavam admirados. E depois diz assim: os pastores, versículo 20, voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Eles glorificavam, eles exaltavam, eles contavam aos outros, anunciavam a verdade, que Cristo, Deus havia chegado. Eles vieram a proclamar. Meus amados irmãos, que Deus abra o nosso entendimento nesta manhã para aquilo que devemos celebrar aqui esta manhã: o nascimento do Salvador. O que é o Natal realmente? A glória majestosa que levou os anjos a glorificar e a exaltar por algo que eles não tinham diretamente um benefício, a não ser o benefício maior, que é a glorificação de Deus. Eles voltaram a glorificar, eles vieram anunciar com glória, com majestade, a grandeza da verdade, das boas novas. Os pastores ouviram, foram, e quando voltaram, vinham a proclamar e a anunciar. E diz que todos se admiravam. Note uma coisa: não diz que todos creram. Diz que todos creram? Não. Diz que todos se admiravam. E diz que eles continuavam a louvar e a glorificar. O seu trabalho é anunciar a verdade do Evangelho. E que todos se admirem. Uns vão achar que você é louco. E você imagina os pastores, vou voltar ao que disse há pouco. Os pastores chegando à cidade, às suas famílias, e contando isto. Você pensa que todo mundo acreditou? Está louco, agora sim, agora de certeza está a ficar a dormir muito tempo no campo, está a ficar maluco. Tenho certeza que muitos não creram, mas todos se admiravam por causa daquilo que eles falavam. Meus amados, Deus precisa tocar no nosso coração. Hoje, que é culto de missões, ou também é culto de missões, Deus precisa tocar no nosso coração para fazer de nós verdadeiros missionários. Mas sei lá no íntimo do nosso ser, para que quando nós falemos as verdades do Evangelho, seja com convicção, seja com experiência do que viram. Não dava para negar, eles viram o menino. Eles não só viram os anjos, não só tiveram juntos, eles foram e viram. Nós precisamos de experimentar Jesus em nossas vidas, irmãos. Nós precisamos de tê-lo no nosso ser, nós precisamos de abraçar a verdade, nós precisamos ter compromisso com Deus de uma forma profunda e absoluta, para que quando abrimos a nossa boca, os que estão lá fora, creiam ou não, possam perceber que Jesus verdadeiramente tem importância em nossa vida e Deus é glorificado e exaltado nisso. Irmãos, por favor, lembre-se disto. Voltando ao assunto hoje de ser o culto que nós dedicamos para evangelismo. O seu papel é pregar o Evangelho, não é converter ninguém. O seu papel não é converter ninguém. Você não vai converter ninguém. Aliás, se você converter alguém, você vai estar tão perdido quanto essa pessoa. É trabalho do Espírito Santo. Não tira o trabalho do Espírito Santo. Você não faz melhor, em primeiro lugar. Concorda? Não. Está certo. Ninguém vai fazer melhor o trabalho do Espírito Santo. E segundo, não tira o papel dele. É o papel dele. O seu papel é pregar, é anunciar. Deus é glorificado na pregação do Evangelho. A beleza, irmãos, da fé, da nossa fé, da verdade da nossa fé, é que Deus é glorificado no seu trabalho de anunciar e não no resultado, porque o resultado pertence a Ele. Porque afinal, se almas forem ganhas, é para quem? É para Jesus. Então o nosso papel é falar. Então quando você fala a verdade do Evangelho, quando você comunica a verdade absoluta de que Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, quando você fala a verdade absoluta de sua vida transformada, Deus está sendo glorificado nisso. Os pastores voltaram a anunciar, mas para que você fale essa verdade com intensidade, você não precisa de ir ao seminário, você precisa ter um encontro real com Jesus.
Mas é bom ir ao seminário, pastor. É claro que é. Você não foi, já devia ter ido. Todos. Claro. É importante ir ao comunicado? Claro. É importante ir ao estudo biológico? Sempre. É importante ler livros? É. Mas nada disso invalida o ter um encontro com Jesus. Simples pastores no campo, ouvem a notícia da boa nova, é-lhes dito como é que seria, eles veem aquela multidão de anjos, eles ficam com ardeu no coração deles, que Deus faça arder em nós hoje, e disseram, vamos lá até Belém, vamos lá ver isso que aconteceu, que nos foi dito agora. Vamos lá. Eles foram, eles acharam, eles voltaram, anunciaram e glorificavam a Deus. Irmãos, que isto aconteça em nosso coração e vida é o meu desejo esta manhã. Este é o meu desejo para este Natal, para a igreja. É que verdadeiramente em nosso coração arda este desejo contínuo de glorificar e adorar a Deus neste Natal e sempre. E que cada um de nós possa ser um verdadeiro missionário, um verdadeiro evangelista. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer pelo Natal. Já cantámos músicas de Natal. Vamos agradecer a Deus por aquilo que Ele faz em nossas vidas, pela sua glória e majestade no nascimento do Salvador, do Messias, que é Cristo o Senhor. E que o nosso Natal possa continuar a ser um Natal alegre. O Pedro já pode vir para aqui? Tá? Amém. Pai amado, bondoso Deus, glória e majestade sejam dados a Ti hoje e sempre. Só Tu és Deus eterno e bendito, e nós nos alegramos, ó Pai, com o Natal. Te alegramos com o anúncio, nos alegramos com o anúncio do Messias, da vinda do Messias, que é Cristo, Senhor. Oh Pai eterno, ajuda-nos, ó Deus, a ter esta mesma experiência que os pastores tiveram. Senhor, a ter um encontro real contigo, a ter, Senhor, uma experiência, renovadora em nossos corações sobre o Natal, para que possamos sair e anunciar e proclamar a verdade absoluta de que Jesus Cristo é o Senhor. Oh Pai, purifica-nos e limpa o nosso coração. Aperfeiçoa-nos e molda-nos. Oh Pai, a Ti daremos glória hoje e eternamente, para todo sempre, pois só o Senhor é Deus. Glória e majestade sejam colocadas diante do altar. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo Teu favor em nossas vidas. Senhor eterno, que hoje seja Natal, hoje e sempre. Que neste dia do Senhor, de uma forma especial, na Tua igreja, possa haver uma renovação de ânimo, no espírito, no coração, para que saiamos deste lugar com um desejo evangelístico de anunciar a verdade do Senhor Deus. A Ti a glória e o louvor nós adoramos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Então que o amor de Deus e a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de nós, desde agora até a vinda de Jesus. E todos dizem amém.